Boa tarde, gente. Mais uma vez está com vocês aqui o professor Fábio José, tá bom? Professor de vocês de Geografia. Nossa aula de hoje é aula para sexto ano, tá? Algo novo para a gente. Nós vamos estar trabalhando a introdução, né, do trabalho e o homem, né? Essa relação entre esse homem e esse trabalho. Poder compreender como esse trabalho surgiu no mundo, para que qual a importância desse trabalho para a gente hoje, tá? Sabemos que nós trabalhamos, nossos pais de vocês trabalham, no caso, eu, ou algum adulto estiver me assistindo, esse trabalho precisa trazer uma fonte de renda para casa. E aí vamos tentar compreender todo esse processo evolutivo dessa transformação desse trabalho, tá? E qual a importância dele para o mundo. Então vamos aqui tentar fazer o aparato bem rápido dessa ideia, tá? Sabemos que o homem vai surgir em algum momento na humanidade, né? Ele vai surgir da pré-história, logicamente, né? Os estudiosos, os cientistas dizem que é o Australopithecus, o primeiro que vai surgir. E aí dentro desse processo, essa visão de homem vai surgir lá na pré-história, os primeiros homens da pré-história, no Paleolítico lá, esse homem vai começar a tentar se afirmar, ou no caso ele vai tentar sobreviver. A realidade é essa. Então esse homem vai começar a criar ferramentas, vai utilizar da pedra para que isso venha acontecer. Esse homem vai utilizar de ossos de animais, era o que ele tinha no momento lá, os recursos que ele tinha. Então, para os estudiosos, esse trabalho começa a partir desse contato desse homem com a natureza, tá? E além disso, ele também vai usar galhos de árvores. Por quê? Porque eles precisavam criar um ambiente para sobreviver, precisavam buscar seu alimento. E essa forma de trabalho, ela vai estar evoluindo com o passar do tempo. Quanto mais o homem descobre a natureza, quanto mais ele se envolve com essa natureza, quanto mais recursos ele tira dessa natureza, mais ele vai evoluindo. Então esse processo vai se transformar. E esse processo ainda vai dar um alento maior quando ele vai descobrir o fogo, que é mais para frente, tá? Ele vai descobrir o fogo, né, do próprio Paleolítico ainda, e aí ele vai passar pelo processo evolutivo mais para frente. Todas as ferramentas que ele fazia de pedra, de ossos e de madeira, agora ele vai começar a fazer de metal, que ele vai passar por outro processo de etapa. Outro processo é importante saber sobre o trabalho, antes da gente sair desse slide, é que a partir desses processos, né, a partir do Paleolítico, que ainda vamos partir para o Neolítico, quando esse homem descobre a agricultura, né, no primeiro período, né, da pré-história, esse homem era nômade, ficava de um lado para o outro, buscando seus alimentos, buscando lugares para dormir, para morar. E aí, mas quando evolui, passa o tempo, né, ele vai descobrir a agricultura, a gente já no Neolítico, esse processo ele vai ficar sedentário, quer dizer, ele vai ficar parado onde ele está, fixo. E aí ele vai criar outros hábitos de trabalho. Então a agricultura vai surgir nesse momento, então as ferramentas que esse homem começou a produzir vão ser voltadas para esse processo de agricultura, né? A primeira forma econômica que nós temos, o processo de agricultura. Então agora ele vai trabalhar nesse processo, plantar, e além disso ele vai começar a criar os animais, ele vai começar a criar as primeiras vilas, as primeiras cidades, e aí todo esse processo de trabalho do homem ele vai evoluindo, porque esse trabalho vai fazer com que esse homem transforme não só a sua vida, né, mas também tudo aqui está ao seu redor, e aí ele vai começar a interferir no espaço geográfico por necessidade, tá? Lembrando também, para ficar mais claro para a gente, esse homem ele não era só, ele veio em grupos, então ele fazia essa divisão do trabalho desde aquele período, né? Que aí mais para frente nós vamos ver como isso vai acontecer. Aqui para terminar essa primeira nossa parte introdutória, vejamos que pode se dividir a história do trabalho, né? Que é o início dessa história do trabalho, e algumas fases, né? Podemos ver aqui o trabalho primitivo, é isso que eu estou falando para vocês, o escravo, o feudal, o capitalista e o comunista, tá? Então são essas fases que esse trabalho vai ter. O homem surge e cada processo da história, com o passar do tempo, ele vai começar a evoluir, então ele vai trabalhar em cada momento desse aí. Então vamos partir para alguns, tá? Primeiro regime de trabalho. Primeiro aqui, vamos lá. Trabalho primitivo. O trabalho primitivo foi o primeiro regime de trabalho onde o ser humano, né, aqui buscava satisfazer suas necessidades básicas com alimento, abrigo, e aí eu devo falar para vocês que ele vai começar a utilizar tudo que eles têm ao seu redor, tá? Então no início de pedra, de pau, para a gente não ficar repetindo a mesma coisa, é isso que ele ficava utilizando. Então esse processo aqui, trabalho primitivo, vamos só dar uma lidinha nessa aqui de baixo, né? A sociedade primitiva possuía relações de trabalho igualitárias. Homem e mulher, eles tinham seus papéis distintos, tá? Onde cada um servia a sua atividade para bem-estar de toda a relação do trabalho. O trabalho primitivo caiu quando o homem começou a plantar e a estocar alimentos. Aí, aquilo que eu vinha falando para vocês, da ideia da evolução do Paleolítico para o Neolítico. Descobriu a agricultura, né? Então ele aí vai começar esse processo de visão, e aí para alguns estudiosos é a evolução desse processo de trabalho, tá? Vamos para frente. Trabalho escravo, né? Como esse trabalho escravo vai surgir no mundo? O que seria escravo, né? Existem formas de escravidão diferentes. Lá na Idade Média, né, antes do processo do escravocrata que nós temos aqui no Brasil, nos Estados Unidos,
a Idade Média lá, no período de escravidão, o homem era submisso ao homem, mas não passava por tudo que eles passaram nessa escravidão atual nossa, né? Aqui de 500 anos atrás, tá? Então vamos ver aqui como se caracteriza esse trabalho escravo, tá? À medida que surgiu novas formas de trabalho, outras relações de poder também apareceram, né? Os que habitavam, os que detinham o poder se tornaram senhores de escravos que faziam mais diversos trabalhos. Quer dizer, esse homem, esses escravos, né? Vamos trazer um exemplo aqui no Brasil, eles foram trazidos para cá por volta do século XVI, tá? Para trabalhar na plantação da cana-de-açúcar, vieram trazidos aqui para o Nordeste. E esse escravo por quê? Porque esse homem ele era preso a algum homem, esse homem se sentia dono dele. Então essa ideia de trabalho escravo, quer dizer, não tinha hora para largar, não tinha nenhum salário, não tinha nenhum benefício, ele era castigado por tudo que ele fazia, ou de bem ou até de errado, ou muitas vezes ele castigado até por maldade do próprio dono. Então esse processo de escravidão realmente aconteceu na retirada de alguns negros, a captura de alguns negros da África, trazidos para cá, não só para cá, mas para todos alguns continentes, tá? Aí vamos ver aqui no segunda parte desse slide, essa forma de trabalho teve duração até a queda do Império Romano, quando esse regime de trabalho perdeu sua legitimidade da Europa Ocidental e a escravidão já não é mais viável, né? Economicamente falando e muito menos socialmente falando. Aqui nós percebemos aqui que ele fala sobre o continente, aqui fala sobre o Império Romano, mas esse período aí de escravidão, do trabalho escravo, vamos deixar bem claro para a gente. Essa escravidão aí não é a escravidão que nós tivemos atualmente. Essa aí, o cara era prisioneiro de guerra. Ele perdeu a batalha, ele ia ser escravo. Ele é castigado também, mas não da forma que nós vemos hoje. Então existe uma diferença muito grande dessa escravidão lá atrás, com essa escravidão que nós temos hoje a partir dos negros, né, que vieram trazidos para cá. Tá bom? Vamos para cá. Trabalho feudal, né? Vou falar um pouco sobre a Idade Média, né? A partir do avanço das tribos bárbaras da Europa, surgiram o autocontrole social através da realização da Europa, tá? O trabalho no campo foi ganhando cada vez mais força, surgindo até então a nova ordem social, o feudalismo. Aí eu vou tentar deixar bem claro para vocês. A Idade Média ele vai ser o período da história, né, que vai sair do século V até o século XV. E dentro desse período nós tínhamos aí uma economia chamada feudalismo, né, que a terra era a grande força econômica. Então todo homem que tivesse muita terra, ele também tinha poder. Aí quem não tinha terra era submisso a esse cara que tinha poder. Então essas pessoas trabalhavam para esses homens, as terras eram emprestadas, e aí ele colocava a sua força de trabalho em troca de permanência e alimentação, e até proteção para sua casa, para sua família, tá? Então nesse processo a relação de homem com terra, e também vamos chamar de servidão, né? Então esse homem vai trabalhar, e aí ele vai ter que pagar algumas penas, algumas taxas, que a gente vai citar a tostão de Pedro, a talha, a banalidade, são taxas que eram pagas por esses homens que trabalhavam aí nesse período. Então aqui embaixo vamos ver aqui. O novo sistema tinha o senhor feudal centralizado, onde apropriava o servo, ele protegia o servo, né, e a manutenção da sua necessidade básica, quer dizer, alimentação, etc. Aqui uma coisa importante é lembrar que aqui ninguém visava lucro, apenas a sobrevivência, tá? E a função de cada uma das partes desse regime de trabalho era bem estabelecida. O clero, né, que era a Igreja Católica, né, eles eram a parte espiritual, tá bom? Aqui a parte espiritual e intelectual. A nobreza governava, né, protegia, os servos trabalhavam e mantinham toda a sociedade. Para ficar mais claro para a gente, era uma sociedade medieval dividida entre o clero, que estava nesse período à cabeça da Igreja Católica, né, e aí só existia a Igreja Católica até o século XV, tá bom? Abaixo da igreja tinha os nobres, né, que são os reis, os nobres, tá? Os soldados, etc. E aí nós tínhamos outra classe social que seria os servos, né, que seriam essas pessoas que vão trabalhar e manter essas classes sociais. Lembrando que o servo ele não tinha terra nenhuma, ele só trabalhava. Tá? Espero que você esteja compreendendo esse processo de trabalho, para a gente lá na frente nos encontrar e falar mais um pouco sobre como trabalhar, quais são as formas de trabalho que encontrar no mundo. Tá? Outra aqui, ó. Trabalho capitalista, aí a gente está trazendo mais perto da gente, tá? Percebemos que nós vimos a pré-história, caminhamos até chegar o próximo da gente aqui, que seria o capitalismo. Então vamos lá. O modelo do trabalho capitalista, quem tem meio de produção emprega, quem não tem precisa ser empregado, tá? Então o homem vai vender a sua força de trabalho para produzir e ganhar um salário a partir desse processo, tá? O capitalismo é um sistema econômico que gera, né, até hoje inúmeras formas de meio de trabalho para o ser humano, né? Esse sistema iniciou no final da Idade Média, né? Aí alguns estudiosos dizem que foi no século XV,
e outros já dizem que já foi início do século XVI ou início do século XVII, tá? Então, fazendo um resumo geral aqui, nós vamos ver que esse processo capitalista ele vai se transformar a partir do surgimento da burguesia, que seria uma classe social que vai surgir no século XIV, e aí nós vamos ter as grandes navegações, e o processo de grandes navegações nós vamos evoluir para o mercantilismo, né? A troca de mercado por dinheiro, essa busca por metais preciosos, e aí no decorrer desse capitalismo, nós vamos ter mais para frente a Revolução Industrial e a transformação de meio de trabalho. E aí esse homem vai estar inserido nesse processo de trabalho, porque ele precisa trabalhar, porque ele precisa trocar sua força de trabalho por dinheiro, né? Esse trabalho, o sistema capitalista traz essa alento para ele, traz essa oportunidade dele crescer economicamente, tá? Então mais para frente, tá? Aí nós temos aqui o trabalho socialista, né, que eu quero fechar com ele, a gente falar um pouco sobre ele, fechar com isso aqui. Nesse caso, o trabalhador serve ao Estado, né? Aí a gente tem a ideia de que existe uma economia planificada, aí vamos falar das empresas estatais, podemos citar as empresas estatais, que seria uma empresa estatal, onde o Estado, né, são empresas ligadas ao governo, tá? Então essas pessoas podem trabalhar nisso aí, tá? E não particulares, e o produto, seu trabalho é dividido entre todos, na visão socialista de que o bem comum entre todos os seus cidadãos, toda a população. Nada pode ser chamado de próprio, o Estado é dono de tudo, podendo fazer o que quiser. Quer dizer que aí o homem está atrelado ao Estado, o Estado que vai determinar o que ele vai fazer ou o que ele vai deixar de fazer, tá bom? O ressalvo aqui é que esse processo aqui, ele não tem liberdade econômica, crescer economicamente aqui, dificilmente vai acontecer. Então, para a gente poder estar fechando isso aqui, tá? Eu queria dizer para vocês que o trabalho é importante para a gente. O trabalho, ele vai começar, o homem desde que surgiu do mundo, ele vai começar a trabalhar, ele precisa desse trabalho para transformar. Nós fazemos esse processo introdutório sobre o trabalho para a gente poder entender toda essa linha do tempo de trabalho, para quando a gente começar a ver essa ação do homem sobre o espaço geográfico, o que essa necessidade humana faz com que aconteça no nosso meio onde nós vivemos, né? Aqui é o professor Fábio José, tá? Espero que você tenha compreendido e vamos nos encontrar numa próxima.